santo anjo do Senhor. Meu Zeus e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Pegue tua palavra no livro de São Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículos 44 e seguinte. Mateus 13, 44 e seguinte. Amém. Hoje nós vivemos numa época de grandes facilidades, principalmente para o comércio, né? Hoje tem o Pix, tem formas de pagamento. Hoje nós podemos facilmente comprar um produto lá da China, lá do Japão, dos Estados Unidos, e em pouco tempo esse produto chega aqui no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, tinham homens corajosos que eles fretavam navios, enfim, outros meios de transporte para ir muito longe, para outros países, para poder fazer assim o comércio com outros países. E certa vez um jovem de mais ou menos 17 anos foi convidado pelo seu pai para fazer parte, integrar essa caravana. Eles iam para o Japão, e esse jovem então embarcou com eles para o Japão. Eles não conheciam nada do que acontecia lá, da cultura de lá, mas eles foram para o Japão para negociar. Quanto mais eles se aproximavam do Japão, mais aquele jovem ficava apaixonado por toda aquela vegetação diferente. Tudo aquilo era diferente, tudo era mais lindo, tudo era exótico. E ele ficou muito mais apaixonado ainda por uma jovem quando a conheceu. Era uma jovem linda também, lá dos seus 16, 17 anos. Era encantadora. E ele ficou assim apaixonado. Ele pensava, como pode ser uma moça tão pura, tão linda, tão delicada, tão educada. E então, eles ali com a ajuda do intérprete, durante o tempo que eles estavam ali, eles trocaram juras de amor. Ele estava apaixonado por ela estava apaixonada por ele, né, Roberta? Vibra, né, Roberta? Os dois apaixonados, aqueles jovenzinhos, trocaram juras de amor. E aquele jovem então prometeu que quando voltasse para o Brasil, ele iria aprender a falar o idioma japonês e escrever para ela carta. Olha que maravilha! Eu e a Tianice nos conhecemos quase que por cartas e nos comunicamos por muitos meses por cartas. Que maravilha! Aquele jovem então voltou para o Brasil e ele procurou saber quem é que sabia do idioma tão maluco que era aquele idioma japonês que ninguém conhecia. E na região dele ali ninguém sabia mesmo aquele idioma. Mas ele ficou sabendo que muito longe dali tinha chegado uma colônia japonesa no Brasil, e ele foi lá para aprender. Cara, era uma loucura ele passar meses longe de casa, numa cultura diferente, totalmente diferente, mas valia a pena por ela, valia a pena, valia, né? Nada é pesado quando é por amor, né? Nada que a gente faz é pesado quando é por amor. Que maravilha! E aquele jovem viveu aqueles dias difíceis, aqueles meses difíceis, e ele aprendeu. Ele aprendeu a escrever, escreveu uma carta para ela. Que maravilha! E quando ela recebeu, ela vibrou de alegria, porque tinha recebido a carta daquele jovem. Agora elas podiam então se comunicar com maior frequência. Acontece que aquele jovem então começou a ser procurado quando souberam que ele sabia o idioma, que ele sabia também da cultura japonesa. Começaram a procurar ele, porque eles queriam voltar para o Japão e negociar com o Japão. E aquele jovem então se achou muito importante, e quanto mais ele crescia, quanto mais ele ensinava, quanto mais ele aprendia, mais ele se distanciava dessa jovem, da sua namorada, do seu primeiro amor. Até que infelizmente aquele jovem, quando ele estava no auge da carreira dele, já não era mais tão jovem, ele percebeu que ele nunca mais escreveu para a namorada dele. Ele nunca mais escreveu para a japonesa. Ele havia perdido o seu primeiro amor. Amados, muitas vezes acontece isso com a gente, é ou não é? A gente busca Deus, às vezes até a gente nem busca Deus, mas Ele vem, Ele encontra a gente, e a gente tem aquela lua de mel com Deus, assim, aquele amor verdadeiro com Deus, e a gente fica, eu nunca mais quero abandonar Deus, e de repente a gente consegue simplesmente olhar para os milagres de Deus e esquece do Deus dos milagres, é ou não é? É exatamente isso. Mas essa noite o Senhor quer mudar essa história. Essa noite o Senhor nos convidou, nos trouxe aqui para mudar essa história. Porque se você está aqui nessa noite, ou se você está nos acompanhando pela live, é porque você quer buscar a Deus, é porque você quer encontrar a Deus, é porque você quer permanecer com Deus. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Abre a tua palavra então e ficamos de pé para honrar o nome do Senhor por ser o Evangelho. E vamos ler Mateus 13, 44. O reino de Deus,
disse Jesus. Ou melhor, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem encontra-o, mas esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus, ainda disse Jesus, é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. No fim do mundo, os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Beija a tua palavra e aplaude esse Deus maravilhoso que nos deixou essa palavra. Podemos sentar. Aqui nos fala então que o reino de Deus, ele é, não fecha a tua palavra não, que nós vamos trabalhar em cima dessa palavra essa noite. Aqui nos fala que o reino de Deus, ele é esse tesouro que é o reino de Deus, ele é um tesouro escondido. Mas o porquê é que a palavra de Deus fala aqui que ele é escondido? Porque Deus é assim. Deus, ele quer que nós o encontremos. A palavra de Deus vai dizer, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer exatamente isso. Para agradar a Deus tem que ter fé. Não se consegue agradar a Deus sem fé. Porque para se achegar a Deus, primeiro é preciso crer que Ele existe e que Ele vai recompensar aqueles que buscam Ele. Então essa é a grande verdade. É por isso que Jesus se esconde na Eucaristia também. Toda a Santa Missa Ele se esconde na Eucaristia. Porque Ele quer ser encontrado por nós através dos olhos da nossa fé. Sim ou não? E nós vemos muitos casos na igreja de pessoas que venderam tudo. Aqui a palavra diz no versículo 44 que o homem então, cheio de alegria, vendeu tudo e foi encontrar esse campo onde tinha esse tesouro, cheio de alegria. Talvez esse seja um dos nossos problemas, né? Como o jovem que encontrou lá a japonesinha, na hora estava cheio de alegria, mas depois vai esquecendo. Mas nós temos na Bíblia, ou melhor dizendo, na igreja nós temos em torno de 20 mil santos canonizados. E esses canonizados são a ponta do iceberg. Tem muitos mais que não foram para as glórias do altar. Entende? E desses santos, eles venderam tudo. Por exemplo, São Francisco de Assis, o pai era um mercador rico. Essa história é bem conhecida entre nós. Era um mercador rico e de repente ele vendeu tudo e foi viver com os miseráveis. Ele foi viver lá no meio dos leprosos. Ele foi viver na miséria. Por quê? Porque o tesouro dele estava ali. Estava ali, que Jesus que falava com ele estava ali. Reconstrói a minha igreja. Jesus hoje está falando para nós, Sorriso de Maria, reconstrói as minhas famílias. Jesus fala isso para nós. É a missão que Ele tem para nós. Mas esse é o tesouro que nós temos que não só encontrar, nós temos que comprá-lo. Nós temos que vender tudo para encontrá-lo e para permanecer nele. Nós temos também Santo Antão, por exemplo, o primeiro monge. Ele era muito jovem ainda, o pai dele era muito rico e os pais morreram, ele era muito jovem e ele estava na missa no dia de domingo e o padre estava lendo o evangelho do jovem rico. E Jesus dizia para o jovem rico: vai e vende tudo e me segue, dá aos pobres e me segue. E ele foi e vendeu tudo e foi morar no cemitério. E Deus deu a ele a graça de ser o pai dos monges. Olha quantos monges santos saíram da vocação dele, que abandonou tudo, que vendeu tudo para viver esse tesouro, para viver com esse tesouro. Entende? Mas talvez para eu e para você, talvez nem seja um grande empecilho vender tudo material, porque nós não sejamos apegados no material. Nós estivemos reunidos nesse final de semana, os vocacionados da comunidade Sorriso de Maria, e falamos muitas coisas a respeito do pecado, a respeito de vigilância, né? A respeito de tantas coisas. Talvez para nós o mais difícil seja abandonar o nosso pecado. Mais difícil do que abandonar o capital, do que abandonar a casa, do que abandonar o bem-estar. E uma santa da igreja católica que nos chama muita atenção, Santa Maria Egipcíaca.
Ela era uma jovem de 17 anos. E ela pecava pela luxúria, constantemente. Pela luxúria. Diz a biografia dela que ela seduzia os homens pelo simples prazer de fazer os homens pecar. Ela até nem se importava com o dinheiro, o negócio dela era o pecado. Ela gostava tanto do pecado dela, que ela também queria que os homens pecassem. E certa vez, saiu da Itália uma caravana para ir para a Terra Santa. Era a festa da exaltação da Santa Cruz. E Santa Maria Egipcíaca foi junto, não para rezar, foi lá para perverter os homens. Mas aí todo mundo entrou na igreja e ela quis entrar também na igreja. E não conseguiu, uma força muito grande segurava ela, uma força invisível segurava ela. E ela quis saber o que era aquilo. Então falava: arrependa dos seus pecados, confesse, e você vai encontrar a felicidade. E diante de toda aquela situação, ela realmente se arrependeu. Ela vendeu tudo, ela vendeu o pecado dela e se arrependeu, e ela confessou. E depois da missa, Nossa Senhora falou para ela: a tua felicidade está além do Jordão. Mas além do Jordão só tinha areia. E essa mulher foi e viveu 47 anos no deserto. 47 já tinham dado ela por morta. Quando o padre Zósimo a encontrou, ela já não tinha mais nem figura de mulher. Ela estava totalmente queimada do sol. Mas ela encontrou o verdadeiro tesouro escondido que estava lá no deserto. E viveu. Entende? Mas talvez você possa falar assim: mas Sadi, mas eu sou casado, ou eu estou namorando, ou eu agora fiz um compromisso com a comunidade Sorriso de Maria, eu não posso largar tudo. Eu tenho 3 filhos, eu tenho netos, eu não posso largar tudo. Jesus não está pedindo para nós para largarmos tudo, como Santo Antão, como São Francisco, não. Mas nós temos que aprender o que Paulo fala na carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29, lá Paulo vai dizer: você que tem mulher, vive como se não tivesse. Você que tem muitos bens, que fez compras, viva como se não tivesse bens. Vocês que choram, vivam como se não estivessem chorando. Vocês que se alegram, vivam como não estivessem se alegrando. Entende? Quando Deus é o fim último, quando o nosso tesouro é Deus e é o fim último, é possível ser santo. Você crê nisso, sim ou não? Nós podemos ver nessa palavra aqui, veja, olha para a tua palavra aí, o que o Senhor falou no meu coração. Versículo 44: o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Qual é o tesouro? Qual é o tesouro que nós estamos buscando nesses últimos dias? Nós estamos no 3º domingo do Advento. Nós estamos no domingo da esperança, no domingo da alegria, no domingo chamado Gaudete. Quem esteve ontem no alto de Natal relembrou que o menino Jesus, ele recebeu o tesouro dos reis magos, é ou não é? Então Jesus, nós podemos comparar nessa cena aqui como o tesouro. O menino Jesus é o tesouro que nós temos que encontrar agora, nesse advento. No versículo 45, nós vamos ver aqui que o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola preciosa, ele vende tudo e compra. Mas como é que a pérola é produzida? Como que a pérola é produzida? A pérola, ela é produzida mediante a uma dor terrível. A pérola é produzida no interior da ostra. Acontece que para a pérola ser produzida, tem que entrar na ostra um corpo estranho, seja um grão de areia, um pequeno inseto, alguma coisa. E aquilo causa uma dor terrível na ostra. Mas a ostra, ela vai colocando camadas de nácar por cima daquilo e vai burilando, vai burilando, vai burilando. Veja, a ostra não vai se queixar para a vizinha: ah, meu marido é isso, é aquilo, aquele outro me ofendeu essa manhã, falou palavra dura. Não, a ostra vai colocando aquelas camadas de nácar. Ela vai acolhendo o sofrimento, como Jesus acolheu o sofrimento que culminou no Calvário. Entende por que nós podemos comparar esse versículo com Jesus? Com a vida de Jesus? Jesus foi essa pérola que durante a vida dele, durante a vida inteira dele de provação, durante a vida inteira dele, dos 30 anos em diante que ele assumiu o seu ministério,
Ele viveu essa dor. Entende o que acontece na nossa vida? Entende que o sofrimento, dizem os santos, que o sofrimento é algo tão bom que se nós entendêssemos o que é o sofrimento, nós roubaríamos dos nossos irmãos, roubaríamos os sofrimentos. Quanto vale uma pérola hoje? Quanta beleza tem numa pérola verdadeira, numa pérola preciosa? Mas para isso é preciso passar pelo sofrimento. Entende? Jesus nos ensinou no Calvário da necessidade de passar por tudo isso, de passar pelo Calvário. Agora acompanhe comigo o versículo 47 em diante, fazendo só um resumo. Nós falamos então que Jesus, o menino Jesus que está, agora que nós estamos no advento para chegar, ele é o tesouro, é ou não é? Nós falamos que Jesus passou toda a vida de sofrimento, aquele grão de areia que foi se transformando dentro da ostra, que foi se transformando na pérola preciosa. Agora veja, no versículo 47 diante vai dizer o quê? Vai dizer que o reino dos céus também é comparado a uma rede, que ela apanha todos os tipos de peixe. E quando essa rede é levada para a praia, então os pescadores escolhem o que é bom e o que não é bom. E ele vai dizer que nos finais dos tempos, os anjos nos julgarão. Veja, nós estamos no tempo de advento, nós não estamos só esperando a primeira vinda, nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo também. E aqui está dizendo que nos finais dos tempos, Jesus voltará, não mais como aquele menino doce, com aquela candura, com aquele menino inerme, não, Jesus vai voltar como o justo juiz. Essas são as promessas de amor de Deus para nós nessa noite de hoje. Veja, diante de tudo isso que nós falamos nessa noite aqui, de tudo que nós vivemos através das músicas que foi cantado, da animação, diante de tudo isso que Jesus vem falando, Jesus vem se colocando para nós nesse advento como verdadeiro tesouro. É Ele que nós temos que buscar, é Ele, entende? Essa pérola preciosa, Jesus está nos falando que Ele quer fazer de nós uma pérola preciosa. Nós estamos na reta do advento, na reta final. Semana que vem, se não me engano, dia 19, nós teremos aqui um mutirão de confissão. É tempo de nós buscarmos a confissão, de nós prepararmos o nosso coração. Sempre que vem pessoas importantes de longe, a gente arruma a casa, as mulheres lavam as janelas, arrumam as cortinas, é ou não é? Não é que Jesus não está aqui, Ele está aqui também. Mas a festa do Natal, a celebração do Natal, é um sim que nós dizemos para Jesus mais uma vez. Pode vir, vem no meu coração, vem viver comigo, vem viver na minha família, seja o meu tesouro novamente. Entende? Fecha teus olhos agora e vai pensando em tudo, os vocacionados principalmente, tudo que nós vivemos durante esse final de semana, de todo esse amor maravilhoso desse Deus que primeiro nos acolhe, depois nos mostra o caminho, que vai nos direcionando, vai nos conduzindo. Como é bom ser católico. Todos os dias quando eu lembro, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por me fazer católico, por eu ter nascido num país católico. E vai agradecendo a Deus por isso, por toda essa graça que Ele tem nos dado nesses últimos dias, toda essa graça de mais essa oportunidade de falar conosco bem de perto agora, nesse tempo maravilhoso do advento. Louvando a Deus por isso, agradecendo a Deus por isso. Fale para o Senhor nessa noite de todas aquelas situações, de dor, que você não acolheu aquela dor como deveria acolher, para transformá-la numa pérola preciosa. Coloque para o Senhor nessa noite o que é que está doendo em você, e coloque para o Senhor. Ouça essa música que o ministério vai cantar agora. Viva essa música, apresente ao Senhor
aquilo que ainda precisa nessa semana final, nessa reta final. O que é que na tua casa ainda precisa ser limpo? O que é que na tua casa ainda pode melhorar?